a gente vai entrar com o nosso bolo fatia, essa lindeza de bolo de cenoura. Na verdade, o formato de cenoura, mas o bolo não necessariamente é de cenoura. Para quem não quer trabalhar com temperagem, para quem quer fazer uma Páscoa super bacana, lucrativa, ainda esse ano, mas tá com medo de investir nos chocolates, né, para fazer a temperagem, mas trazer o gosto, o sabor e a carinha de Páscoa, porque já tem mais habilidade, que são essas fatias de bolo que vendem muito no ano inteiro, né? A gente só dá uma carinha especial para elas e eu tô trazendo essa super sugestão para vocês hoje. Qualquer pessoa consegue fazer em casa. Então, é para você que quer vender, é para você que quer fazer para sua família, é para você que quer fazer hoje mesmo. Então, não importa se você não tem habilidade, não importa se você está começando agora, você vai conseguir fazer essa receita. Vamos aprender, então, a fazer esse recheio delicioso, que ele é um recheio super cremoso, mas ele precisa ser um recheio mais firme para ficar na fatia, né? Para quando a gente cortar a fatia ficar bonita. E aí tem alguns segredinhos aqui que eu uso e eu vou explicar tudinho para vocês hoje. Vocês vão ficar de cara com tanta informação que eu vou revelar aqui para vocês sobre o recheio, tá? A minha sugestão para fazer a massa é o pão de mel fofinho. Eu trouxe na versão um bolo de cenoura, que também fica incrível, mas para inspirar vocês a começar a testar hoje mesmo, tá? E a gente vai fazer essa decoração junto também. Vou explicar como fazer a decoração para ficar bem bonitinho assim. Esse creme, gente, ele é com o que a gente já tem e já aprendeu por aqui. Ele só tem alguns segredinhos que a gente precisa saber e entender para ele funcionar. Primeira coisa, quando a gente faz brigadeiro low carb, doce de leite low carb, quando a gente faz esses recheios que na confeitaria clássica a gente consegue dar consistência dentro da low carb, é muito perigoso fazer isso. Por quê? Os polióis, eles cristalizam. Eles cristalizam por quê, Thalita? O que é cristalizar? Na verdade, o açúcar tradicional, ele também cristaliza. Ou porque a gente cozinhou demais, né? A gente passou do ponto para fazer esse nosso recheio. Então, ele ficou seco. Sabe aquele brigadeiro que a gente come e aí no outro dia já dá aquela casquinha por cima? Isso é cristalizar. O açúcar que cristalizou. O que eles fazem na confeitaria? Eles colocam glucose de milho, que é açúcar, né? Então, dentro da low carb, a gente não poderia estar utilizando. Eu vejo um produto, né, um a mais ali, como se fosse um aditivo químico, não entraria nem numa questão de produtos artesanais, no meu ponto de vista, tá? Então, eles colocam a glucose para dar mais brilho, para dar mais consistência e não cristalizar o açúcar. E aí a gente consegue dar aquele ponto que a gente recheia bolo e ele não esparrama ou não dá aquela barriguinha, né, na lateral do bolo ou nas fatias. Na low carb, reduzir muito o nosso creme, vai acontecer a mesma coisa. E os polióis, eles cristalizam mais rápido do que o açúcar tradicional, né? Vocês sabem disso, viram aquelas pedrinhas. Ah, Thalita, mas se pulverizar, tá tudo certo. Gente, vamos explicar o que é pulverizar primeiro. Consegue comprar pronto, às vezes, já pulverizado, tá? Mas nada mais é do que vocês baterem no liquidificador, deixar bem fininho, como se fosse o açúcar impalpável, sabe? O açúcar de confeiteiro. Isso é pulverizar os polióis. Pode fazer isso em casa. O que vai acontecer? Ele vai cristalizar da mesma forma, só que como os cristalzinhos, né, dos polióis estão ali bem pequenininhos, você vai perceber mais tarde que está cristalizando, porque são bem pequenininhos. Quando a gente deixa na textura meio de açúcar cristal, aí vocês enxergam aqueles pontinhos de adoçante no meio do doce. Até eu tenho uma receita que eu faço questão de formar esses cristais, que eu chamo que é o meu creme de diamante negro, olha só. Por isso que eu digo, não tem bicho-papão dentro da confeitaria low carb, não. É só a gente aprender a utilizar e entender, né, o comportamento dos ingredientes dentro do nosso preparo. Aí fica aquelas pedrinhas de açúcar, eu brinco que é o meu creme diamante negro. Aí a gente vai pulverizar para minimizar a questão dessa cristalização e fazer com que tenha, né, um tempo de validade, vamos dizer assim, maior. Mesmo assim, gente, se eu errar o ponto do meu recheio,
né, passar do ponto no fogo ali, apurar demais, eu vou reduzir a quantidade de líquidos que tem, de água que tem dentro do meu doce, e aí vai cristalizar de novo. Então, eu preciso de uma quantidade maior de umidade dentro desse meu doce para que não cristalize tão rápido esse meu doce low carb. Por isso que os pontos de brigadeiro, de doce de leite, a gente sempre fala para deixar um ponto menos de um doce tradicional, porque eles endurecem mais, eles firmam mais, a consistência mais firme do que um brigadeiro tradicional, certo? Temos esses dois detalhes. Aí eu quero que vocês pensem junto comigo. Vamos lá. Se eu preciso de uma consistência mais firme, porque senão vai soltar aqui dentro do meu bolo, né? E o mais firme, gente, não é duro, porque eu não posso. Tanto é que essa é a dificuldade da maioria dos confeiteiros em fazer um brigadeiro. Brigadeiro é muito fácil de fazer, mas um brigadeiro de recheio é mais difícil de fazer. Por quê? Porque se eu deixar o ponto do brigadeiro firme para rechear um bolo, quando eu vou cortar, fica aquela, sabe, aquele puxa-puxa, e aí gruda na faca, despedaça o bolo, até para montar, é terrível para montar. Para fazer a cobertura até de um bolo caseiro, você coloca aquele brigadeiro que fica aquele puxa-puxa, é delicioso, mas é impossível comer decentemente numa fatia de bolo, porque você vai cortar, já esmigalha todo o bolo, porque tá puxa-puxa, sabe? Acertar essa consistência que fique cremoso e firme é o mais difícil, porque ou eu deixo bem cremoso, ou ele fica muito firme. E na confeitaria low carb não é diferente, tá? Então, eu sempre trago para vocês esses dois lados, por quê? Porque eu estudo a confeitaria tradicional para poder entender a low carb e falar para vocês. Não que a low carb precise da base da confeitaria tradicional, não, porque ela é muito diferente. Mas eu, como professora, eu, como educadora de vocês, eu gosto de trazer esse conhecimento da confeitaria clássica para vocês entenderem o que acontece, a visão que eu tenho dentro da low carb. Dentro da low carb, para eu reduzir demais e deixar esse creme firme, eu corro um grande risco de no dia seguinte, esse meu creme está cristalizado, porque eu vou reduzir ao máximo a quantidade de líquidos desse meu creme e aí vai cristalizar. E, gente, quando cristaliza com eritritol, vira uma pedra. Muito bom. Muito cremoso, ó, como vocês podem ver. Quando cristaliza com o xilitol, você sente aquele granulado no meio, e aí no outro dia ele vai ficando firme demais. Então eu não posso reduzir demais, certo? Isso vocês já entenderam, né? Não tem como reduzir demais esse creme, só que eu preciso do ponto de consistência. Aí eu entro com o grande segredo da gelatina. Não é o ideal, tanto é que na confeitaria clássica a gente não utiliza o tempo inteiro a gelatina, mas utilizado numa quantidade certa e com essa dica que eu vou dar para vocês aqui do liquidificador, vocês conseguem fazer cremes incríveis. Até tem um de chocolate, né, gente? Coloca aí quem já fez, parece aquele de potinho que a gente compra no supermercado, que começa com chã e termina com berry, sabe? Que há anos eu não como, porque eu amo aquilo, há anos eu não comia, na verdade, porque não faz bem pra saúde, mas esse creme meu de chocolate, o mousse de brigadeiro é igualzinho o sabor desse docinho aí que tem no supermercado e é sem açúcar ainda. Fazer esse mousse de doce de leite de Páscoa, tá? A consistência, gente, do doce de leite fora da geladeira, tá? Então eu vou aquecer um pouquinho esse meu creme, porque eu preciso que ele fique um pouquinho mais mole, tá? Mas vocês viram, ó, essa consistência que eu preciso dele frio, a temperatura ambiente, é essa consistência aqui, tá? Porém, para ver que se vocês colocarem esse recheio dentro do bolo, ele não vai suportar a camada de cima do bolo e ele vai sair todo da fatia, né? Então, é esse aqui o pulo do gato. Eu vou aquecer um pouquinho. Aí, separado, eu vou pegar... Eu tô aqui já com chocolate branco. Já aqueci. Isso aqui pode ser no micro-ondas, pode ser na panela, se vocês quiserem. Porém, vocês não podem deixar ferver, tá, gente? Não é ferver. Porque aí vocês vão reduzir a quantidade de líquidos aqui e vão perder o ponto, tá? Então, aqui tá aquecido. Vou levar o chocolate branco
Para aquecer também, vou derreter e vou fazer uma ganache com esse chocolate branco, tá? Gente, chocolate branco é muito delicado, tá? Eu botei 15 segundos agora, potência média, para derreter a primeira parte. E aí a gente vai mexendo aos poucos, tá? Só que vem um pouquinho mais. Mistura aqui para espalhar o calor do micro-ondas. Quando vocês aquecem no micro-ondas, vocês têm que sempre parar e mexer. Sempre, não pode ter essa preguicinha. Porque o calor do micro-ondas é de dentro para fora. Então, às vezes, não derreteu nas voltas, mas dentro ele já derreteu e queima, tá, gente? Então, sempre tem que estar espalhando, né, esse calor em todo o chocolate. Mesmo que pareça que não derreteu, vocês têm que pegar a colher e mexer, tá? Vocês podem fazer no banho-maria também, quem prefere banho-maria, e não corre esse risco. Espalha e vai com muito carinho, amor e atenção dissolvendo esse chocolate. Mais 15 segundinhos. Já vou botar aqui o meu doce de leite. Olha lá, gente, tá com umas pedrinhas ainda, mas eu não vou correr o risco de colocar mais o meu chocolate aqui. Eu tenho certeza, mais no micro-ondas, né? Que eu tenho certeza que se eu colocar mais 10 segundos, ele vai queimar o centro. E aí, o que acontece, principalmente chocolates saudáveis, tá? Porque tem menos ingredientes no chocolate, então acontece isso com mais facilidade, a gente tem que ter mais cuidado. Vai separar a gordura e aí ele talha, a gente chama que talha o chocolate, tá? Então, ó, com o próprio calor do chocolate, ele vai dissolvendo. Gente, vocês não tem ideia do cheiro bom que tem esse chocolate branco da Rubeste. Ó, lindão, tá? E é isso aqui, gente, não coloca mais, eu vou até mostrar a temperatura, 42 graus, tá, gente? Se passar de 42, vocês correm um grande risco de queimar o chocolate de vocês. E agora eu vou colocar o creme de leite e vou fazer uma ganache. Isso aqui nada mais é do que uma ganache de chocolate branco, maravilhosa, que vocês já estão ganhando de brinde aqui, nessa receita. Olha lá, gente, que maravilha de ganache, olha. Aqui, a ganache de chocolate branco. Eu tô usando creme de leite sem lactose, gente, mas vocês podem usar o creme de leite fresco, vai ficar maravilhoso. Vocês podem usar o leite de coco também, que funciona super bem para essa ganache, tá? Vou pro liquidificador. Vocês estão vendo passo a passo? Tô com meu doce de leite morno, tô com a minha ganache morninha e agora eu tô aqui com gelatina em pó incolor, sem sabor, né, gente? Pode ser agar-agar também para quem quer manter a linha vegana, né? Então eu tô usando a gelatina, vou hidratar essa minha gelatina de acordo com as instruções do rótulo, né, da gelatina que você tiver aí na sua casa. Eu vou ligar o liquidificador, vou bater uns 20 segundinhos o meu doce de leite, é bem rápido, tá? Que eu não quero dar muita bolha, eu quero dar cremosidade, emulsificar todas as gorduras e os sabores que tem dentro desse meu creme. E aí eu vou adicionar a ganache e vou bater mais uns 20 segundos até incorporar tudo nesse creme. E aí, em seguida, eu venho com a gelatina, tá, gente? Então, vai dar um barulhinho agora. Presta atenção nessa etapa aqui, tá? Só misturar o que tá nos cantinhos aqui. E aí eu vou aquecer a minha gelatina. Lembrando, tá? Não deixem ferver essa gelatina. Aqui, gente, tô com a gelatina dissolvida. E aí eu vou adicionar no meu creme, tá? Essa quantidade de gelatina, com o liquidificador ligado, eu vou adicionar essa gelatina. E aí eu vou deixar bater por mais uns 10 segundinhos, tá? Fechou aqui. E eu finalizo com essa lindeza de creme. Olha isso, gente.
chandelle de doce de leite. Já dei mais de 4 receitas hoje. Só quem tá ligada que pegou essas receitas. Então, se eu fosse você, ficava bem ligada aí, porque a menina aqui é ligeira, gente. Vocês têm que, ó, tomar um cafezão antes de vir pra aula, pra pegar aqui a pessoa no 220, tá? Cabecinha gira ao contrário. E quem tá esperto aí, tá ligado, vai anotando tudo. Tem alguma possibilidade disso aqui ficar ruim? Gente, maravilhoso, né? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou lamber essa colher, porque eu tô com fome hoje, não almocei. Tava esperando o doce. Ai, gente. Vou colocar o plástico filme. Eu vou colocar o plástico filme encostadinho aqui no meu creme. E vou deixar ele ficar completamente frio à temperatura ambiente. Quando ele chegar à temperatura ambiente, eu levo para a geladeira e aí eu vou deixar pelo menos 2 horas, que é onde começa a ação da gelatina, tá? Eu não posso deixar, eu vou colocar aqui, tá? Eu não posso deixar que essa gelatina endureça completamente. Por quê? Porque aí eu não vou conseguir deixar parelhinho, né, esse meu recheio. Então, eu vou deixar ela no mínimo 2 horas e no máximo 4 horas ela na geladeira. Mas vocês vão lá e mexam, sabe? Dá uma mexidinha, ela não pode estar firme. Ela tem que estar cremosa para vocês colocarem o recheio, ela ficar bem parelhinha e aí depois ela termina, né, de dar a consistência correta dela já na fatia de bolo. Se eu colocar ela muito líquida, a massa de bolo de cima vai afundar, então não dá certo. Ela precisa estar firme para vocês rechearem o bolo, tá, gente? Eu já fiz aqui, estão vendo aí. Como eu falei, esse aqui eu fiz o bolo de cenoura para trazer uma inspiração para vocês, mas a minha indicação é com pão de mel mesmo, com bolo pão de mel ou com pão de mel fofinho, que combina super com doce de leite. Vocês podem fazer o ano inteiro essa versão. E na Páscoa é uma inspiração para vocês que fiz com o bolo de cenoura, tá? Então, eu fiz uma massa de bolo com uma forma de 22, no máximo 24 centímetros de diâmetro, para dar o bolo de fatia, da fatia grande, né? Eu fiz essa massa de bolo, cortei ela no meio, coloquei o recheio de doce de leite naquela consistência que eu expliquei para vocês, e aí eu terminei com a massa, a segunda parte da massa aqui em cima, certo? Aí, gente, eu vim com a faca e eu já coloco as fatias. Então, eu vou, né, fazer a medida aqui, metade do bolo, e eu risco só a fatia com a faca, tá? Porque caso, né, eu terminar aqui, eu verifique que uma fatia, ó, aqui ficou faltando uma, que uma fatia ficou muito desproporcional, eu tenho como refazer, porque depois eu vou botar a cobertura em cima, então não vai aparecer a marquinha da faca, tá? Já tem cortador específico para isso, mas como eu falei que vocês podem fazer hoje mesmo essa receita, então não fiquem dependendo desses utensílios específicos para determinado doce, tá? Usem a criatividade, porque é isso que vai desenvolver, né, a segurança de vocês e também a criatividade aí na cozinha. Ah, gente, depois que eu coloco a segunda fatia, eu cubro com plástico e levo para gelar. Aí sim, muito importante, coloquei a massa, coloquei o recheio naquela consistência que eu falei para vocês, nem firme demais e nem mole. Coloquei a massa por cima, cobri com o plástico. Eu gosto de botar na forma mesmo. Tem que cobrir, tá, gente? Senão o bolo resseca. Cobre com plástico ou plástico filme, leva para a geladeira no mínimo 8 horas, que é o tempo mínimo dos polióis cristalizarem e dar a consistência correta desse bolo. Precisamos desse tempo mínimo. Eu sempre faço para o dia seguinte, tá? Então, por isso que a gente tem que fechar aqui também. Os adoçantes, mesmo sendo óleo na composição dessa minha massa, quando vai para a geladeira, ele vai ressecar, tá? E por quê? Porque os líquidos ressecam ali na geladeira e aí eu corro o risco de ter uma massa seca. Então, por isso que eu tenho que cobrir com plástico, tá? Então, passou todo esse tempo, né? Eu fiz ontem isso aqui. Aí sim, eu venho com a minha fatia de bolo, tá? Olha só, gente, isso aqui, ó, é um saquinho, tá? Que eu coloco os caseirinhos, né?
É um saquinho que eu uso. E aí, o que que eu faço? Tanto para apoiar as cascas de ovo, como para fatia também. Eu corto ele sempre fora da bancada, tá, gente? Porque se cair qualquer pedacinho de plástico, não cai no seu bolo. Então, para fazer isso aqui, ó, é mais fácil vocês varrerem o chão do que correr o risco de ter um pedacinho de plástico aí no seu bolo. Eu vou separar uma fatia, colocar aqui no meu plástico. Já temos uma fatia linda e maravilhosa. Se vocês quiserem vender um bolo de fatia, de repente só colocar uma cobertura, fica lindo e maravilhoso, tá? Mas como a gente está falando de Páscoa, a gente vai fazer essa decoração. O que que eu tenho aqui, gente? Eu tenho chocolate rosa e o chocolate amarelo da Gobest. Eles não têm a cor laranja, mas a gente pode criar muitas tonalidades bacanas para a gente estar utilizando. Então, aqui eu misturei o rosa com o amarelo e ficou esse tomzinho laranja muito bacana. Esse aqui não precisa temperar nada. Pode fazer do jeito que tiver, porque se ficar mais molinho, não tem problema. É uma fatia que você vai pegar com o garfo. Então, é até, né, mais agradável ter um chocolate mais cremosinho do que um chocolate duro por cima, tá? É a chance de vocês estarem usando chocolate no recheio, chocolate na cobertura, trazer essa memória aí de Páscoa e sem temperar, tá? Eu vou derreter o meu, como não precisa de temperagem, eu já deixo o saquinho prontinho e aí eu vou utilizando, tá? Lembra, gente, chocolate colorido, a gente tem que derreter como se fosse chocolate branco. Então, tem que ser de 10 em 10 segundos para ele não queimar, tá? Tem que ser com calma. Meu chocolate laranja já derreteu. E aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer linhas. Eu vou fazer linhas na diagonal e depois eu venho na posição invertida para fazer esse trançadinho, sabe, gente? E dar essa sensação de cenourinha mesmo, tá? Ó, coloquei no saco de confeitar, na manga de confeiteiro, e fiz um cortezinho bem pequenininho. Vamos lá. Fiz de um lado, aí eu venho agora do lado oposto. Não tem dificuldade, né, gente? É só muito amor aqui, carinho. Limpa, isso aqui é bem importante, a apresentação limpa para o cliente de vocês. Ó. Vocês podem fazer só isso, aí colocar um chocolatinho de Páscoa, né? Um coelhinho de Páscoa, pode colocar uma patinha, pode colocar só né, uma trufinha. Gente, é livre aqui, criar é livre. Eu trago para vocês inspirações, tá? Gente, a folha vocês vão fazer do jeito que vocês quiserem, porque é muito tranquilo de fazer, tá? Então aqui eu já tenho duas, mas eu vou fazer a que eu mais gosto, que é aquela ali, tá? Vocês vão pegar um papel manteiga. Como eu falei, não precisa de temperagem, porque ele pode ficar mais molinho, mas ele tem que cristalizar, tá? Vou fazer de ponta cabeça para ver se vocês enxergam, gente. Eu vou fazer 3 linhas. E essa partezinha de baixo, eu tenho que deixar mais grossinha, tá? Ó, essa partezinha de baixo, eu tenho que deixar mais grossinha. Não parece nada, né? Aí eu venho aqui e risco ao contrário. Parece que não deu nada, mas vocês vão ver que graça que vai ficar. Olhando assim, parece uns pés de galinha. Olha que bonitinho que fica. Estão vendo? Olhando assim, parece uns pezinhos de pato, né? Mas olha lá que lindinho que fica. E aí também, gente, quem tem mais habilidade, faz mais bonitinho. Quem tem menos habilidade, faz desse jeito simples que eu ensinei vocês, que vai dar super certo, tá? O importante é que essa parte de baixo fique mais grossinha e o chocolate não fique tão fino, porque ele precisa sustentar, né, o peso da fatia de cima. Vou levar para cristalizar. Vou colocar essa minha fatia
um pratinho que eu quero comer essa fatia linda. O recheio, sugestão para vocês. Vocês podem estar utilizando a receita de algum doce de leite que vocês tenham, que vocês dominem. Vocês podem estar utilizando a receita de brigadeiro low carb, que vocês dominem. Vocês podem estar utilizando, gente, esse recheio maravilhoso da GoBest, que já é um recheio pronto, com eritritol, que vai dar menos trabalho ainda para vocês. E no lugar do doce de leite. E aí, o que vocês vão fazer? Adicionar o chocolate, a ganache, adicionar a gelatina, bater e fazer disso aqui um mousse maravilhoso. A minha folhinha prontinha. E aí eu venho aqui, ó, lá no recheio, tá? Entre uma fatia e outra, eu coloco lá no meu recheio essa folhinha. Tcharam! Gostaram, gente? Olha que lindo que fica. Ó, céu, será que tá ruim? Ou melhor, será que tá bom? Essa fatia, assim decorada, numa caixinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Numa caixinha decorada, ó. Aí vocês coloquem, bem lindinha, coloquem a etiqueta de vocês, coloquem um produto feito com amor, alguma coisa aqui. Essa fatia fechadinha assim, lindona, vocês podem vender low carb, tá, gente? Como os nossos chocolates low carb, sem açúcar, vocês podem vender por R$32. É o valor que eu faço essa fatia decorada, tá? Vai variar dependendo do insumo que vocês estiverem utilizando e o recheio que vocês vão utilizar. Por isso que a gente tem que usar planilha de precificação, tá? Para não sair perdendo e também não abusar no preço para os nossos clientes. Tem que ser um preço justo para pagar os insumos, justo para pagar nossa hora de trabalho. E também a gente tem que contar gás, eletricidade, tem um monte de coisa. Então, por isso que é importante a planilha de precificação, tá, gente? Com certeza, entre R$28 e R$32 é um preço muito justo, tá, gente? Para vocês estarem vendendo esse presente lindão. E tenho certeza que o cliente de vocês vai procurar e vai querer essa fatia maravilhosa. Certo, gente? Então, tá aqui, ó, a nossa torta, cenourinha. Gente, isso aqui de verdade, com certeza. Postam foto, amanhã vocês vão ter pedido, eu tenho certeza. Até para você que não tem a inspiração ainda de vender, né? Eu tenho certeza que se você compartilhar que esse bolo é sem lactose, é um bolo low carb, sem açúcar, e com essa lindeza toda, amanhã vai ter alguém aí, faz para vender, faz um para mim, eu tenho certeza absoluta, tá? Olha lá a textura desse mousse.